E a hora que você estiver pronto, eu falo, agora você está pronto. Entendeu? Então, e hoje, graças a Deus, eu consigo controlar isso. Eu imagino que por você já ter essa vivência no meio do futebol, foi um pouco mais fácil ou menos difícil, né, de você fazer esse processo. Mas assim, você explicou que como foi esse início, né, você vê o potencial, o talento que ele tinha. Mas muito rapidamente, o Estevão já foi alçado a comparações com grandes jogadores. O apelido Messinho, né, que é até um pecado, né, a gente, porque assim, imagino para vocês quando ele era criança, devia ser muito difícil você trabalhar isso até na cabeça dele, né? Como que foi para você já ter uma responsabilidade tão grande com ele tão novo? Na verdade é o seguinte, esse apelido Messinho, ele não tinha apelido Messinho. Isso veio através de uma reportagem, não sei se vocês viram uma vez, que aconteceu no Cruzeiro. Aham. Mas ele já estava com 9, 10 anos? Eu estava com 11 anos. 11 já? Então, ele não tinha. Aí, pelaquela matéria que eles fizeram, a repórter, não sei se ela quis divulgar muita matéria e disse, ele é conhecido como Messinho aqui no Cruzeiro. E não era. Não era. Não era a notícia, o apelido. Sabe aquela matéria que você tenta colocar algo para dar um destaque? Foi um pouco mais tendenciosa, assim. Isso, e aí pegou. Aí todo mundo Messinho, e ele, assim, na verdade, ele não gosta. Esse apelido de Messinho, ele, um dos ídolos dele, o exemplo dele é o Messi. Mas essa comparação que não é boa. É isso que eu estou falando, toda comparação não é boa. E ele percebeu que essa comparação, até hoje, se você falar Messinho, ele vai falar para você, não, meu nome é Estevão, porque eu quero construir minha história. Mas tá certo, né? Tá certo. A gente pega um dos maiores jogadores da história, que é o Messi, talvez seja um fardo, né? Isso. Novo, 16 anos apenas, talvez pode prejudicar a carreira. Ele fica comparando ao Messi ainda. A gente sabe que pode chegar, se Deus quiser, até mais, mas realmente atrapalha. Atrapalha porque coloca um peso na criança que às vezes não precisa. Com 16 anos atrapalha. Imagina com 11, né? Então, com 11 assim, anos. Mas é até bacana que eu acho que a gente. Eu acho que você nunca tinha falado sobre isso e a gente também nunca tinha ouvido falar. Que ele não tinha esse apelido. Não né? tinha. Porque, tinha. A verdade é essa, ele não tinha. Aí depois daquilo que começaram a Messinho, aí saiu aquela matéria no Fantástico. Sim. E aí, Fantástico, a força que tem. Aí começou todo mundo Messinho. Tanto é que na transferência dele do Cruzeiro pro Palmeiras, que a gente vai chegar nesse assunto ainda, na época o nome era só o Messinho no Palmeiras, Messinho vai pro Palmeiras. Aí ali já tinha pegado o apelido, e aí por conta dessa matéria já estava expandindo, né? Já estava expandido, aí é difícil você tirar, né? E assim, querendo ou não, porque assim, ficou muito por causa da característica dele. Canhoto, né? Canhoto, ele conduz a bola muito perto do corpo, habilidoso, entendeu? Então ele tem um pouco dessa característica, ele era franzininho, pequenininho, hoje ele já não é mais, não tem, porque ele já cresceu, já tem, né? Então, mas o apelido, ele ficou como um marketing, assim, sabe? Então as pessoas, para identificar, quem que é? Estevão, não, o Messinho. Aí as pessoas já, o Messinho do Cruzeiro, que saiu do Cruzeiro, tal. Mas assim, questão de comparação... Ficou meio inevitável, né? O apelido. É que eu acho que assim, depois, a gente vendo de longe, né? Eu acredito que depois que ele foi pro Palmeiras, que meio que tirou um pouco esse apelido, né? Porque aí virou só o Estevão mesmo, e aí ele já foi tendo uma proporção maior, seleção de base e tudo mais. Mas antes da passagem dele no Cruzeiro ali, foi grande parte com esse apelido, né? Como nós chegamos no Palmeiras, ele já tinha esse apelido de Messinho. Sim. Só que a primeira entrevista que ele deu... O próprio repórter do Palmeiras falou, mas assim, ele falou, não, aí ligou, ele próprio teve essa atitude de ligar o repórter do Palmeiras e falou assim, eu não gosto que você me chama de Messinho, eu quero o Estevão vir pra cá pra construir a minha história como Estevão. Personalidade, né? É isso aí. Ele ligou, até hoje o repórter fala isso, falou, para dar parabéns pro pai. Então, assim, ele tem a cabeça muito boa e ele quer construir a história dele. Não que Messi, assim, muitas pessoas falam, é bom ter o Messi. Sim, quem gostaria de ser comparado com o Messi? Todo mundo gostaria de ser comparado com o Messi. Mas, por outro lado, atrapalha porque gera uma cobrança em cima desnecessária, né?